101 FM, 30 mil watts de potência. Agora 7h33. Tá, você já tinha passado. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. É uma verdade, gente. Se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Nós não poderíamos fechar o Rádio Café deste ano sem falar com o meu querido amigo Bartolomeu Patrício, que gentilmente atende o nosso convite para falar sobre como lidar com essas expectativas em relação a 2024 e como lidar também com as expectativas que não foram cumpridas ou atendidas nesse 2023. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos e a todas. Que bom estar aqui no Rádio Café, nesse programa tão especial. Diria que um programa assim bem pertinente para aqueles que querem viver um 2024 com sucesso. Doutor, é normal as pessoas ficarem tristes no final do ano ou acontece só comigo? É normal, é normal. É normal primeiro porque nós somos seres humanos. E é normal também porque na contabilidade final, essas pessoas que estão tristes perceberam que poderiam fazer, poderiam realizar, mas por algum motivo entre eles, falta de um planejamento assim mais alicerçado, mais focado, mais determinado, perderam tempo, não conseguiram realizar aquilo que poderiam e terminam o ano com um saldo negativo. E aí a tristeza os abate. Agora, é importante aproveitarmos essa transição para refazermos, cálculos, refazermos a nossa história e emplacarmos 2024 com muito otimismo, com muita motivação. Eu penso, e a música que você colocou aí, que se nós não fizermos diferente, nada diferente será. Se começar errado, dificilmente vai dar certo. Eu penso que nós temos a oportunidade de emplacarmos um 2024 e resgatarmos aquilo que em 2023 não foi possível realizar e vivermos um 2024 com significado. Doutor, eu tenho acompanhado alguns veículos locais, o pessoal tem levado aí bruxo, tem levado pessoal que faz previsões, né, para o próximo ano. Porém, essas previsões elas me preocupam um pouco, porque a pessoa fica de certa forma amarrada àquilo que alguém disse sobre o que vai acontecer no ano. Como é que a gente lida com isso e como a gente desmistifica esse processo? Porque a gente sempre tem aquela pessoa que é mais supersticiosa, de certa forma. Sem dúvida. Esse tempo é um tempo que se fomenta muito essa ideia. Você colocou aí os videntes, e aqui a gente não quer desclassificar ninguém, cada um tem a sua crença, mas é importante que eu assuma, Guilherme, eu, Bartolomeu, assuma o caminho pelo qual vou percorrer. Não terceirize isso. Não coloque na mão de outras pessoas. Como, por exemplo, vestir amarelo. Hoje eu estou assim um tanto quanto amarelo, não é? Mas não é porque é final de ano. Vestir vermelho ou vestir branco. Essas movimentações, elas embelezam, mas elas não resolvem. Elas não pagam os meus boletos. Elas não tiram de mim aquilo que está pesando, não é? Então eu preciso assumir. A ideia é que, enquanto caminho, o acaso vai resolver a minha vida, isso pode ser um engodo, isso pode ser uma mentira, isso pode ser um engano. Aliás, diria assim, isso pode ser uma sabotagem psíquica, emocional. Então, eu preciso assumir, eu preciso ter um planejamento. Eu assumir e não colocar sobre a outra pessoa o meu futuro, os meus dias. Eu tenho dito o seguinte, que o meu futuro está intacto. Então, eu preciso construir o meu futuro no aqui e no agora. Quando nós sairmos daqui da rádio, né, o nosso futuro ele vai começar a se manifestar. Mas ele está acontecendo aqui, nós estamos semeando aqui e eu vou colher na medida em que eu vou caminhando para minha casa ou para outro lugar. Então, é perigoso, extremamente perigoso, eu colocar na mão de alguém essa expectativa para 2024. É melhor você assumir, é melhor você planejar, é melhor você elaborar. É bom você ter uma agenda e escrever, planejar mesmo, o que é que eu quero. Quais os caminhos que eu vou percorrer? E, a partir daí, começar a ser operoso, a trabalhar em cima disso. É transpiração o nome disso aí, né? Transpiração é trabalho, é arregaçar as mangas. A gente fica muito nessa expectativa que o outro diga e que agora aconteça.
A vida não é feita de pó mágico, do pirlim-pim-pim, nem varia de condão. A vida é feita de trabalho, de esforço. Acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde. Isso faz toda a diferença. E faz toda a diferença para 2024. Para aquele cidadão que é um pouquinho mais ansioso, que tá aí já pensando, janeiro começa, vem IPVA, vem IPTU, vem material escolar, vem tudo, e vem assim de uma vez, né? O que a gente pode dizer para esse ser mais ansioso? Te acalma, viva um dia de cada vez. Olha só, você foi falando aí, eu já fui ficando ansioso aqui, não é? Porque eu tenho em janeiro, não é? A IPVA, eu tenho a credencial do Conselho Federal de Psicologia, eu tenho alguns pagamentos que acontecem em janeiro. Em janeiro. Então, a gente já começa o ano pagando, a gente já começa o ano colocando a mão no bolso, na caderneta de poupança, usando o cartão. Então, esses movimentos são movimentos, como você bem colocou aqui, que geram ansiedade. Eu tenho que, na verdade, entender que, a partir daí, a ansiedade não vai resolver absolutamente nada. Eu tenho que transformar essa ansiedade, eu gosto disso, Guilherme, transformar essa ansiedade em função. Ou seja, a ansiedade em mim, e a psicologia nos ensina isso, nos presenteia, ela passa a ser aliada, não inimiga. Então é aquela ansiedade que me prepara. O que é que eu vou fazer a partir de então? Mais uma vez eu quero colocar aqui, eu sento e estabeleço pagamentos. Agora veja, para que isso aconteça, eu tenho que me preparar antes. Tudo acontece com planejamento antes. Então, cuidado com os gastos do final de ano. Cuidado com o seu 13º. Talvez a segunda parcela já foi debitada. Cuidado com aquilo que você vai fazer. Eu tenho que me preparar para o dia de amanhã. Então, janeiro vai passar. E eu vou passar bem. Por quê? Porque eu me planejei antes. Se eu fizer isso, a ansiedade vai diminuir. Agora, essa ansiedade, ela precisa ser funcional. Ela precisa me ajudar e não me prejudicar. Por outro lado, tem aquele que não quer nem saber do próximo ano. Ser muito lento nesse processo, muito estagnado, também é um problema para 2024? Totalmente. É um indivíduo passivo, não é? Há uma frase que é a frase de uma música, ele fica sentado na praça vendo a banda passar. Gente assim é gente que não vai construir absolutamente nada. E o mais interessante é que gente assim transfere a responsabilidade para o outro. Usa dos mecanismos de defesa também, não é? Trabalhados por Freud. E um deles é a transferência. Eu não posso transferir aquilo que é de minha responsabilidade. Então, é levantar daí. É sair da zona de conforto. É perceber que esse comportamento, apesar de, entre aspas aqui, né, é prazeroso, porque eu fico lá esperando, né? Eu fico lá tanto quanto apoiado como eu estou aqui nesta cadeira, não resolve absolutamente nada. É como alguém já disse, e eu coloquei aqui, não paga as minhas contas. Então, o passivo, ele precisa ser ativo na história, ele precisa levantar, ele precisa acreditar, ele precisa olhar para ele e dizer assim, eu posso realizar. Fazer planos demais para 2024 é bom? É prejudicial, pode ser prejudicial, porque você pode fazer planos demais e terminar como 2023, exatamente, frustrado. Sem ter essa competência de cumpri-los. Eu penso que você tem que fazer os planos, né, talvez quem sabe para 6 meses ou para um ano, né, como meta. Por exemplo, eu estava ali esperando a hora do programa e fiquei pensando que 2024 será o ano dos concursos, Correios, INSS. Então, é se preparar a partir de então, focar um concurso desse, ou focar 2 concursos. Qual é a receita? Estudar. Qual é a receita? Renunciar a alguns lazeres, digamos assim, que naquele momento não vai contribuir. Então, a partir de então, eu posso empregar esse tempo em um concurso, posso passar. É um planejamento. Então, eu posso focar isso para 2024. O que eu quero para 2024? Eu tenho que responder essa pergunta para a minha própria consciência, para as minhas emoções, para o meu tempo, para a minha agenda, para as minhas relações interpessoais, não é? Para os lugares que eu habito, que eu frequento. Então, a partir daí, alguma coisa nova, de fato, pode acontecer. Então, ou seja, eu me preparo dentro de uma medida e não quero ganhar o mundo agora. Geralmente quem faz isso não faz absolutamente nada. Esse entusiasmo demais, ele pode ser adoecedor. Agora, olha que coisa interessante. Entusiasmo é tradução de uma palavrinha grega que significa cheio de Deus. Cheio, theos, Deus. Então, ter esse entusiasmo cheio de Deus. Vale aqui essa dica. Sem alienação, sem massificação, sem uma ideia da religiosidade, mas também de fazer um caminho para 2024 junto com Deus. Não é? É um bom caminho. Totalmente, né? Construir esse caminho. Deus está disposto.
E para aquele cidadão que diz que não acredita em Deus, que não acredita em nada, como é que a gente comunica para essa galera para 2024? Pois é, são categorias, né? A gente falou de um ativo, falou de um passivo, falou daquele que faz programa demais, planejamento demais e realiza muito pouco. Falamos daquele que faz programa pouco e quer realizar muito, né? E estamos falando de uma outra categoria agora aqui, que é aqueles que não acreditam em Deus, não é? Certamente a gente entende que a ideia de ateu, literalmente falando, não existe. A gente crê em alguma coisa. Alguma coisa nos faz mover, não é? Então, para essas pessoas, é dizer assim, experimentem. Como eu converso com você aqui agora, na boa, sem angústia nenhuma. Não é? Experimentem conversar com Deus. Experimentem se colocar à disposição dentro desse projeto e não é andar por aí pedindo provas, mas dentro de um diálogo, dentro de uma conversa. Mas gente assim também... E sem estar amarrado à religiosidade. Totalmente. Que é o grande problema. Gente assim também realiza, né? A gente sabe que o homem tem competências, não é? E isso não tira aqui a ideia de Deus na história humana. Mas os homens têm competências, né? A gente tem pessoas que não têm essa fé toda ou não têm essa fé, mas estão realizando. Por quê? Tem planejamento, são organizados, são disciplinados, e isso conta. Até porque tem muita gente que tem Deus, crê em Deus piamente, e eu diria assim que crê até demais, mas não realiza absolutamente nada, porque faz o caminho da religiosidade que adoece, que massifica, que aliena. Até porque, Guilherme, eu creio assim, que quanto mais espiritual, mais humano o homem se torna. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. A palavra, acho que de ordem é planejamento para 2024. Total. É a chave de um 2024 assim, com realizações. Planejamento. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Um bom 2024 para todos Você nós. também, para toda a rádio aí, o pessoal que está conosco. 7h45. Planeje-se em 2024. Vai além das ações e dos desejos de realizar. Junto com a gente, Brasão, Ferragem Xanxerê, Drogaria Silicone 4G Celulares. Esse é o nosso Rádio Café, aqui na 101.